Prepare-se para desvendar os segredos mais explosivos da novela Mania de Você. Na próxima segunda-feira, vamos acompanhar reviravoltas de tirar o fôlego, passaportes falsos e alianças inesperadas. Você vai descobrir como Volney e Viola vão se unir para enfrentar Mavi, a verdade por trás de Philippa, e o confronto que deixará todos sem palavras. Cada detalhe conta e eu garanto que você não vai conseguir parar de assistir. Então fica comigo até o final, porque o desfecho vai ser imperdível. Diana entrará no quarto de Bruna com passos firmes e expressão tensa. Nas mãos, ela trará um envelope volumoso, quase rasgado. Bruna, sentada na cama com o celular nas mãos, levantará os olhos. "Mãe, o que foi? Você tá com uma cara estranha." Diana respira fundo antes de despejar tudo. "Bruna, eu achei isso nas coisas do seu tio. Passaportes falsos. E não é só um, são vários." Ela abrirá o envelope, revelando os documentos alinhados. Bruna, incrédula, arregala os olhos. "Como assim? E por que ele teria isso?" Com as mãos trêmulas, Diana pega um dos passaportes e aponta para a foto e o nome. "Veja só. Esse aqui é claramente do seu tio, mas com outro nome. O que ele está planejando, Bruna?" Bruna, atônita, balança a cabeça. "Isso não faz sentido. Meu tio sempre foi tão comum. Ele nunca se meteu em nada perigoso." Diana estreita os olhos. "Comum? Então por que ele esconderia esses documentos? Eu não consigo pensar em nada que justifique isso. O que será que ele está tramando? E o pior, será que a gente corre perigo?" Bruna ficará ainda mais inquieta. "Você acha que ele está em algo ilegal? E se ele estiver sendo ameaçado? Isso explicaria por que ele tem agido tão estranho ultimamente." Mas Diana não conseguirá ignorar a inquietação crescente. "Bruna, tem algo muito maior acontecendo e eu vou descobrir o que é. Amanhã eu vou investigar isso. Preciso investigar isso antes que seja tarde demais." Bruna, alarmada, tentará intervir. "Mãe, você vai se meter em confusão. E se ele perceber? Não quero que nada aconteça com você." Diana colocará a mão no ombro da filha. "Não se preocupe comigo. Só quero garantir que nós estamos seguras." Volney entrará na sala, onde Viola estará à espera, segurando uma taça de vinho com aparente calma. Ele fechará a porta atrás de si, mas o peso de seu olhar denuncia que algo muito sério está prestes a ser revelado. "Precisamos conversar. O que eu tenho para te dizer vai mudar o rumo dessa história." Viola arqueia as sobrancelhas, intrigada. "Finalmente, Volney, você vive falando de segredos, mas nunca diz nada concreto. Solta logo o que está engasgado." Com um suspiro profundo, Volney se aproxima, puxando um tablet de sua pasta. Ele mostrará uma série de documentos e transações financeiras. "Eu descobri que Mavi tem enviado dinheiro para Nova York. E sabe para quem? Philippa." Viola ficará paralisada por um momento antes de explodir em incredulidade. "O quê? Isso é impossível. Philippa está morta. Rudá está preso por isso. Você tem certeza do que está dizendo?" Volney assentirá lentamente, com a voz baixa e carregada de gravidade. "Eu não só tenho certeza. Eu encontrei provas. Philippa está viva, Viola. E Mavi tem acobertado isso todo esse tempo. Pense comigo, por que alguém faria isso? Só há uma explicação. Ele está manipulando todos nós." Viola começará a andar de um lado para o outro, tentando processar as informações. Se Philippa está viva, isso muda tudo. Isso significa que Rudá pode ser inocente. E mais, significa que Mavi está tramando algo muito maior do que imaginávamos. Volney cruza os braços, seu olhar fixo em Viola. "É exatamente isso? E agora precisamos agir. Philippa é a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Se a encontrarmos, teremos como expor Mavi e acabar de vez com ele." Viola se aproximará de Volney, os olhos brilhando de determinação. "Então o próximo passo é claro. Vamos achar Philippa e trazer ela para cá. Mavi vai pagar por tudo o que fez.
O clima na sala ficará denso, a vingança começando a tomar forma nos olhares cúmplices de Viola e Volney. Mas enquanto alinharem seus planos, uma sombra de dúvida surgirá. Até onde estarão dispostos a chegar para derrotar Mavi? Naum conversa com Sumil sobre Rudá e a falta de um álibi. Na penumbra de um escritório desorganizado, Naum estará sentado à frente de Sumil, que mexerá distraidamente em uma caneta, claramente desconfortável com a conversa. A tensão no ar será quase palpável. Naum, com a voz pesada de frustração, dirá: "A situação do Rudá é crítica a Sumil. Ele está afundado até o pescoço e não tem como sair sem um álibi. E o pior, ele nem tem ideia de quem pode ajudar." Sumil levanta o olhar, visivelmente hesitante, e dirá: "Eu sei disso, Naum. Mas o que você quer que eu faça? A polícia tem provas contra ele. Mavi jogou direitinho e agora parece que tudo aponta para o Rudá." Naum se levantará abruptamente, andando pela sala com passos firmes. "O problema é que essas provas são falsas. Rudá está pagando por algo que ele não fez, e o verdadeiro culpado está livre, vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso é revoltante." Sumil solta um suspiro pesado e se recosta na cadeira. "E se o verdadeiro culpado for alguém que a gente não pode tocar? Mavi tem poder, tem dinheiro e tem aliados." Naum, encarando Sumil com firmeza, dirá: "Eu não vou desistir. Se Rudá continuar na prisão, ele vai acabar destruído. E Filipa, se ela realmente estiver viva, é a única pessoa que pode provar a inocência dele. Nós precisamos encontrá-la." A menção de Filipa deixará Sumil visivelmente inquieto. Ele baixa a voz, quase num sussurro: "Você sabe o que está dizendo, né? Procurar Filipa pode nos colocar no caminho de gente muito perigosa." Naum cruzará os braços firme. "Não me importa, eu vou atrás dela. Por Rudá. E se preciso for, eu mesmo vou derrubar cada peça desse jogo sujo que Mavi montou." A conversa se encerrará, mas a determinação de Naum será um prenúncio do que está por vir. Enquanto isso, Sumil fica sozinho, olhando para a porta fechada e ponderando se deveria ou não intervir antes que tudo saísse de controle. E longe dali, alguém observará os movimentos de ambos, com intenções ainda desconhecidas. E mais, Volney revela para Viola que Filipa está viva. No ambiente luxuoso do hotel onde Viola estará hospedada, a reunião entre ela e Volney começará de forma tensa. Sentados frente a frente, com um copo de vinho à mão, os dois estarão cercados de um misto de ambição e cumplicidade recém-formada. Viola, com um olhar inquisitivo, quebrará o silêncio. "Então, Volney, me diga logo, o que você tem de tão bombástico para compartilhar?" Volney inclina para frente, baixando a voz, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. "Filipa está viva. O choque será imediato." Viola fica paralisada por um segundo, deixando o copo de vinho cair na mesa. "O quê? Isso é algum tipo de brincadeira?" "Eu não brincaria com algo assim, Viola. Eu descobri as transferências de dinheiro de Mavi para ela em Nova York. Movimentações recentes. Ele está financiando a mulher para mantê-la escondida. Claramente, ela é peça-chave nesse jogo." Viola aperta os lábios, sua mente trabalhando freneticamente. "Se Filipa está viva, isso significa que podemos provar a inocência de Rudá. Ele não a matou. Todas aquelas acusações eram uma farsa." Volney assentirá, mas com um brilho de calculismo nos olhos. "Exatamente. E é isso que Mavi teme. Ele sabe que se Filipa aparecer, a narrativa dele desmorona. Por isso, precisamos encontrá-la antes que ele faça algo para eliminá-la de vez." Viola respira fundo, tentando absorver a magnitude da revelação. "Eu sempre soube que Mavi era sujo, mas esconder algo assim? Ele realmente ultrapassou todos os limites. Essa é a oportunidade perfeita para derrubá-lo", dirá Volney, a voz carregada de convicção. "Com a aliança certa, podemos usar essa informação contra ele, desestabilizar seu império e, ao mesmo tempo, salvar Rudá." Viola, ainda processando,
estreita os olhos. E qual é o próximo passo? Como vamos encontrar Filipa sem alertar Mavi? Volney se recosta na cadeira, um sorriso enigmático surgindo em seu rosto. Eu já tenho meus contatos trabalhando nisso. Agora é uma questão de tempo até encontrarmos sua localização exata. E quando isso acontecer, estaremos prontos para agir. Viola, ainda surpresa, levanta sua taça, agora cheia novamente. Pois bem, Volney, que comecemos o jogo. Enquanto os dois brindam, longe dali, Mavi sente o desconforto de um prenúncio sombrio, como se algo estivesse prestes a sair de seu controle. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Mavi e Volney entram em um jogo perigoso de traições, segredos e vinganças. Quem vai sair vencedor? Prepare-se, porque cada uma revelação será mais impactante que a outra. Mavi dará os primeiros passos em um plano para desmascarar Volney. Desde a chegada repentina de Volney ao Brasil, algo não estará cheirando bem. Os comportamentos evasivos, as aparições inesperadas e o interesse peculiar por Mércia acenderão o alerta em Mavi. Ele não veio ao Brasil por acaso. Tem algo por trás disso, e eu vou descobrir o que é. Ele dirá em uma conversa com Dulce, com os olhos carregados de determinação. A desconfiança de Mavi o leva a contratar um detetive particular. Este, conhecido por sua eficiência e discrição, começará a investigar a fundo os passos de Volney. Os primeiros relatórios já trarão informações surpreendentes. Volney está fugindo de poderosos inimigos na Rússia, homens perigosos que o juraram de morte. Então é isso? Ele está fugindo? E o que isso tem a ver com Mércia? Ele não faria algo tão simples sem segundas intenções, Mavi questiona, cruzando os braços enquanto refletia sobre as motivações de Volney. O detetive também descobre que Volney mantém uma sala secreta dentro da casa de Hugo, o que só aumenta a intriga. Uma sala secreta? Dentro da casa de Hugo? Agora eu tenho certeza. Ele está tramando algo grande, dirá Mavi em tom grave, enquanto seus olhos brilham com a excitação de quem estava prestes a desvendar um mistério. Mavi não perderá tempo e decide confrontar Hugo diretamente. Em uma conversa tensa, ele revelará o que descobriu. Hugo, você está em perigo. Sua família inteira está. Volney está usando sua casa como base para um plano sujo, e quando ele fugir, vocês serão as primeiras peças sacrificadas. Hugo, apavorado, admitirá que já havia percebido sinais estranhos. Eu vi uns passaportes na sala dele, falsos Mavi. Ele vai tentar fugir, disso eu não tenho dúvidas, dirá Hugo, com a voz trêmula, demonstrando sua preocupação. Mavi pedirá permissão para investigar a sala secreta, e Hugo, ainda hesitante, acaba concordando. Tudo bem, eu vou tirar Diana e Bruna de casa. Vou arrumar um passeio para elas. Enquanto isso, faça o que precisar. Mas, pelo amor de Deus, não deixe isso cair na cabeça delas. Hugo implora, com uma mistura de medo e esperança. E assim, com o plano em marcha, Mavi se prepara para entrar na casa de Hugo e desvendar os mistérios que Volney está escondendo. O que ele encontra dentro da sala secreta pode mudar os rumos de tudo. A descoberta da sala secreta e as primeiras peças do jogo. O plano de Mavi para investigar a casa de Hugo dará seus primeiros frutos. Com as mulheres da casa distraídas por um passeio cuidadosamente planejado por Hugo, Mavi entra na residência carregando consigo um misto de ansiedade e determinação. Cada passo na sala silenciosa ecoa como um prenúncio do que ele está prestes a descobrir. Ao chegar à sala secreta, Mavi precisará de paciência e cautela. A porta, escondida atrás de uma estante de livros, será destrancada graças a uma chave que Hugo, ainda nervoso, terá encontrado em um dos casacos de Volney. Se ele descobrir que fui eu, minha vida vai virar um inferno, Hugo dirá, ao entregar a chave ainda relutante. Confie em mim. Eu vou acabar com isso antes que ele tenha chance de machucar vocês, responde Mavi, com uma firmeza que não deixa margem para dúvidas. Dentro da sala,
Mavi encontra documentos espalhados por uma mesa de madeira, mapas marcados com rotas de fuga e um cofre parcialmente aberto. No chão, ele percebe marcas de sapatos recentes, como se alguém tivesse usado aquele espaço minutos antes. Ele esteve aqui. Isso explica o cheiro de cigarro, Mavi murmura, franzindo a testa enquanto analisa os detalhes. Um envelope vermelho chamará sua atenção. Ao abri-lo, ele se depara com informações que o deixarão ainda mais intrigado. Uma lista de nomes, entre eles Mércia e Hugo, ao lado de datas e valores em dólares. Então é isso. Ele está usando vocês como garantia. Reféns Hugo. Ele quer vocês como moeda de troca, Mavi dirá mais tarde ao compartilhar a descoberta com seu aliado. Mas não será só isso. O cofre contém os passaportes falsos que Hugo mencionou, junto a um pequeno dispositivo eletrônico que Mavi reconhece como um pendrive. Se isso for o que eu estou pensando, Volney guardou aqui tudo o que precisa para sumir do mapa. E talvez, quem sabe, provas que ele está tentando esconder. Mavi concluirá em pensamento enquanto guarda o pendrive no bolso. O silêncio da sala será rompido pelo som repentino de um carro estacionando na rua da casa. Ele voltou. Hugo sussurra em pânico. Mavi, sem hesitar, pega os documentos mais importantes e sai rapidamente por uma janela lateral, deixando para trás um ambiente que por pouco não se tornaria o palco de um confronto. Agora, com informações valiosas nas mãos e a certeza de que Volney esconde segredos ainda mais obscuros, Mavi se vê diante da difícil missão de decifrar o conteúdo do pendrive. Mas seria ele rápido o bastante antes que Volney percebesse o que estava acontecendo? As próximas pistas poderão mudar o destino de todos, o confronto e a teia de segredos. A tensão entre Mavi e Volney chega ao ápice quando o vilão começar a desconfiar de que algo está fora do lugar. Volney percebe movimentações incomuns dentro da casa de Hugo, e sua paranoia será alimentada pela sensação de que está sendo observado. Hugo, você tem algo para me dizer? Volney questiona, estreitando os olhos, enquanto folheia um jornal que segura apenas para disfarçar o nervosismo. Eu? Claro que não, Volney. Está tudo tranquilo por aqui, responde Hugo, tentando disfarçar a culpa que está estampada em seu rosto. Entretanto, Volney não será tão fácil de enganar. Ele decide revisar a sala secreta naquela mesma noite. Mas ao perceber que documentos importantes está faltando, sua expressão muda para um misto de fúria e incredulidade. Alguém entrou aqui? Quem teve a audácia? Ele rosna, enquanto remexe freneticamente o cofre e verifica as gavetas. Enquanto isso, Mavi estará do outro lado da cidade, analisando o pendrive encontrado na sala secreta. Em uma sequência de cenas de pura tensão, ele descobrirá esquemas detalhados de transações financeiras, passaportes falsos e até mesmo um vídeo comprometedor onde Volney aparece negociando com figuras misteriosas. Então é isso. Ele não só está fugindo dos russos, mas também está envolvido em um esquema de tráfico de informações. Esse homem é mais perigoso do que eu imaginava. Mavi dirá, enquanto sua mente trabalha a mil para traçar o próximo passo. Ao mesmo tempo, Volney decide agir. Ele chama Mércia para uma conversa particular, em um tom frio que esconde suas verdadeiras intenções. Mércia, eu preciso que você confie em mim. Estou enfrentando algo grande e preciso do seu apoio total, ele diz, olhando diretamente nos olhos da mulher, enquanto ela, inocente, aceita sem questionar. Mal sabe Mércia que, na mente de Volney, ela já será uma peça em seu jogo de manipulação, algo que ele usará contra Mavi e Hugo no momento certo. Enquanto isso, Hugo, tomado pelo medo, decide alertar Mavi. Ele sabe que alguém esteve na sala. Eu não sei o que vai acontecer se ele descobrir que fui eu quem te ajudou. Hugo desabafa, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Acalme-se, Hugo. Não podemos recuar agora. Você confia em mim?
Mavi pergunta em um tom firme, mas tranquilizador. A teia de segredos começará a apertar, e Mavi se verá em uma encruzilhada. Ele usa as provas imediatamente ou vai esperar pelo momento exato para desmascarar Volney. De um jeito ou de outro, o vilão sente o cerco se fechar ao seu redor. Mas estará Mavi preparado para as reviravoltas que Volney ainda reserva? Hugo e Mavi. O confronto decisivo para o plano. Hugo será pego em uma tempestade de emoções ao encarar as revelações trazidas por Mavi. O gerente, sempre calmo e racional, começa a demonstrar sinais de desespero quando perceber a gravidade da situação envolvendo sua família. Mavi, por outro lado, saberá exatamente como conduzir a conversa, misturando persuasão e frieza. Hugo, você precisa entender, Volney não está aqui por acaso. Ele está usando você, sua casa e sua família como peças de um quebra-cabeça sujo. Mavi dirá, fixando os olhos no anfitrião com intensidade. Minha família, mas como assim? Ele nunca mencionou nada sobre isso. Hugo responde passando a mão pela testa, visivelmente abalado. Com os dados do pendrive em mãos, Mavi começa a explicar os detalhes do plano de Volney, destacando as evidências mais contundentes. Hugo fica cada vez mais incrédulo à medida que ouve. Passaportes falsos? Rotas de fuga? Meu Deus, ele está me transformando em cúmplice sem que eu saiba, Hugo exclama, levantando-se abruptamente. Mavi não perde tempo e aproveita o momento de vulnerabilidade para sugerir o próximo passo. Você sabe o que isso significa, não sabe? Precisamos agir antes que ele finalize o plano. Ele não só está arriscando sua vida a Hugo, mas também a de Diana e Bruna. Se algo der errado, elas serão as primeiras a pagar o preço. Ele afirma, jogando a última carta com um tom sombrio. Hugo, abalado, hesita por um instante, mas finalmente cede. Tudo bem, Mavi. Vamos fazer o que for preciso. Eu vou mandar Diana e Bruna para um passeio, longe daqui, enquanto você investiga a sala secreta. Só me prometa que elas não correm perigo, ele pede com a voz trêmula. Eu não trabalho com promessas, Hugo, mas vou fazer o que for necessário para proteger todos. Mavi responde de forma direta. Com o plano traçado, Hugo começa a organizar a saída da família de forma discreta. Enquanto isso, Mavi aproveita a oportunidade para mapear cada detalhe da casa, analisando os possíveis acessos à sala secreta. Ele foi esperto, mas não esperto o suficiente. Vamos descobrir o que ele está escondendo antes que seja tarde demais. Mavi murmura para si mesmo enquanto examina o local. Entretanto, enquanto os primeiros passos do plano são colocados em prática, um detalhe inesperado surge. Volney começa a demonstrar desconfiança em relação ao comportamento de Hugo, lançando olhares inquisitivos e aumentando a tensão no ar. O clima fica carregado e o público sente que algo está prestes a acontecer. O que Mavi encontrará na sala secreta? As descobertas prometem mudar completamente o rumo da história. A descoberta na sala secreta e o jogo de Volney. A tensão atinge o ápice quando Mavi finalmente colocar os pés na enigmática sala secreta de Volney. Com a ajuda de Hugo, que envia Diana e Bruna para um passeio longe de casa, o momento da invasão será cuidadosamente planejado. Entretanto, o que Mavi encontra lá dentro não será apenas a confirmação de suas suspeitas, mas também um perigoso jogo de inteligência deixado por Volney. Enquanto Hugo mantiver Volney distraído com uma conversa propositalmente longa, Mavi usará uma cópia da chave obtida pelo detetive para entrar no local. Ao abrir a porta, ele verá uma pequena sala repleta de documentos, mapas e computadores. O ambiente, ainda carregado com o perfume amadeirado que Volney costuma usar, dará a sensação de que o vilão poderia aparecer a qualquer momento. Então, é aqui que ele guarda seus segredos. Mavi dirá a si mesmo, os olhos vasculhando cada canto do lugar. Entre os itens, Mavi encontrará passaportes falsos com nomes diferentes, mas todos com fotos de Volney.
Alguns documentos trarão endereços internacionais, rotas de voo e até mesmo detalhes de transferências bancárias. Ao se aproximar de um laptop ainda ligado, Mavi lerá um arquivo que o deixará boquiaberto. Uma lista de contatos, muitos deles com apelidos sugestivos e códigos. Hugo estava certo. Ele está planejando algo grande, Mavi dirá, enquanto tira fotos de tudo com o celular. De repente, um alarme baixo e discreto começa a soar. Mavi congela por um instante, olhando ao redor, com os sentidos aguçados. Droga! Ele armou uma isca. Ele sabe que estou aqui, dirá em voz baixa, tentando manter a calma. Do outro lado da casa, Volney interrompe a conversa com Hugo abruptamente, franzindo a testa. Você está estranho hoje, Hugo. Onde está Diana? E por que a casa está tão quieta? Ele pergunta, começando a caminhar em direção à sala. Hugo tenta contê-lo, improvisando uma desculpa desesperada. Ela saiu com Bruna para o shopping. Elas precisavam de um tempo juntas, você sabe como é, ele dirá, tentando soar casual, mas o nervosismo em sua voz será evidente. É mesmo? Então por que estou sentindo que você está escondendo alguma coisa? Volney retruca, com os olhos fixos nele. Enquanto isso, na sala secreta, Mavi encontra uma última peça que conecta o quebra-cabeça. Uma gravação de áudio que implicará Hugo e sua família como parte do plano de Volney. Ele ia usá-los como isca. Claro, isso faz todo sentido agora. Mavi pensa, rapidamente pegando o pendrive onde a gravação está armazenada. Mas o tempo estará se esgotando e a aproximação de Volney será inevitável. Mavi precisa decidir rapidamente como sair sem ser visto ou confrontá-lo diretamente. O som de passos ecoando no corredor deixa claro. A verdadeira batalha começa agora. O que Volney fará ao descobrir que foi traído em seu próprio esconderijo? As consequências prometem ser devastadoras. O desdobramento final, Volney encurralado e o jogo de Mavi. A tensão entre Volney e Mavi atinge um ponto de ebulição. Após Mavi escapar por pouco da sala secreta de Volney, ele decide usar as informações coletadas como arma para expor o vilão. Entretanto, Volney, agora ciente de que está sendo vigiado, começa a contra-atacar. A primeira ação de Volney será confrontar Hugo. Você acha que eu sou idiota, Hugo? Ele grita, aproximando-se do homem com um olhar cortante. Alguém esteve na minha sala. Eu sinto o cheiro de traição. Hugo tenta manter a calma, mas o tremor em suas mãos o trai. Eu não sei do que você está falando, Volney. Talvez você devesse ser mais cuidadoso com quem você deixa entrar na sua vida, responde Hugo em um esforço desesperado para desviar o foco. Enquanto isso, Mavi, com as provas em mãos, começa a montar uma armadilha para Volney. Ele reúne aliados estratégicos, incluindo o detetive e uma equipe de vigilância pronta para agir no momento certo. Mavi, porém, não está apenas atrás de Volney por justiça. Ele também está disposto a usar a vulnerabilidade do vilão a seu favor. Em uma sequência eletrizante, Mavi marca um encontro com Volney em um restaurante discreto no centro da cidade. Ao chegar, Volney nota tensão no ar e a maneira calculada como Mavi o observa. Veio jogar xadrez comigo, Mavi? Ele dirá, com um sorriso frio nos lábios. A diferença é que, no meu jogo, as peças quebram. Mavi retruca, colocando sobre a mesa um envelope com parte das provas. Volney abre o envelope e verá algumas das evidências que o conectam aos russos e às falsificações. Por um momento, sua máscara cairá, mas ele rapidamente retoma o controle. Você acha que isso vai ser suficiente para me parar? Ele zomba, inclinando-se para frente. Eu sempre tenho um as na manga, meu caro. E, de fato, Volney demonstrará estar preparado. Ele ordena que um de seus aliados, escondido nas sombras, siga Mavi de perto. Porém, o que ele não saberá é que Mavi já terá antecipado esse movimento, transformando o restaurante em um verdadeiro campo de armadilhas. Câmeras escondidas, microfones e até a presença de policiais infiltrados
farão parte do cenário. Quando Volney perceber que está encurralado, ele tenta fugir, mas encontra Mavi bloqueando sua saída. Sabe o que é engraçado, Volney? No final das contas, você não conseguiu escapar de si mesmo, diz Mavi, com um tom que será ao mesmo tempo triunfante e ameaçador. No entanto, a última palavra de Volney, dita com um sorriso diabólico, será o prenúncio de que essa guerra está longe de acabar. Você acha que ganhou, mas acredite, eu ainda tenho muito a oferecer. Com essa provocação, o jogo entre eles apenas começa a tomar proporções ainda mais perigosas. Enquanto Volney for levado pelos policiais, Mavi sente que um ciclo está perto de se fechar, mas uma reviravolta está prestes a surgir, algo que muda tudo. O que está por vir quando o passado de Mavi for trazido à tona por Volney? Os segredos enterrados prometem explodir como uma bomba na trama. O mistério está no ar. Molina pode estar vivo. Mércia esconde segredos explosivos e o império de Mavi que está prestes a desmoronar. Hoje, vamos revelar as pistas, os bastidores e as reviravoltas que vão deixar você sem fôlego. Segredos deixados em cartas, traições e um golpe de mestre. Essa novela nunca foi tão eletrizante. Então, pegue a pipoca e fique até o final, porque você não vai acreditar no que está por vir. Mavi e Luma, enquanto desfrutam de momentos juntos no Rio de Janeiro, são surpreendidos pela presença inesperada de Mércia no hotel onde estão hospedados. A tensão aumenta com a chegada de Rhodes, que exige explicações de Luma sobre a natureza de sua relação com Mavi, intensificando ainda mais o clima de mistério. Enquanto isso, Rudá enfrenta um momento crítico ao ser transferido para a penitenciária, marcando uma nova fase de sua trajetória. Diana, por sua vez, continua a tentar ajudar sua amiga, desta vez armando um encontro entre ela e Gael. Não satisfeita, ela incentiva Fátima a explorar seus talentos como professora de piano e sugere que Berta seja sua primeira aluna. Surpreendentemente, durante suas aulas, Berta fica impressionada com o vasto conhecimento de Fátima sobre investimentos financeiros, estabelecendo uma conexão inesperada entre as duas. Paralelamente, os amigos de Viola organizam uma emocionante homenagem para a chefe na lona cultural, celebrando sua trajetória e talento. Esse momento de celebração contrasta com os conflitos que se desenrolam entre Mavi, Mércia e Volney. Mércia, ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney, deixa Mavi furioso. A tensão culmina em um confronto direto entre Mavi e Volney, onde emoções reprimidas vêm à tona. No final, Mércia acaba traindo Volney e armando uma arapuca para ele junto com seu filho Mavi. E mais, um mistério inesperado começará a mexer com os nervos de todos. A sombra de Molina, o temido vilão da primeira fase, ressurgirá, trazendo dúvidas sobre sua suposta morte. Em uma cena de tirar o fôlego, Mércia, sozinha em seu escritório, observará atentamente um papel que conterá o desenho de um pentagrama. Será que ele vai entender o recado? Mércia murmura para si mesma, com o olhar fixo no papel, enquanto o vento noturno agita as cortinas da janela. A carta seguirá seu destino em Genebra, Suíça, e a câmera mostrará apenas um par de mãos masculinas abrindo o envelope. O destinatário, cujo rosto permanecerá oculto, retira lentamente o conteúdo e o analisará com atenção. Em outro ponto da cidade, uma conversa deixará os telespectadores ainda mais intrigados. Durante uma ligação telefônica, Mércia, com a voz baixa e quase conspiratória, dirá: "Você sabe que isso vai mudar tudo, não sabe? Não há mais volta." A partir daí, os acontecimentos começarão a se conectar de maneira sutil e enigmática. O mistério do pentagrama deixará pistas veladas de que Molina pode estar vivo, mas nenhuma resposta concreta será dada. Como uma onda crescente, essa revelação abrirá caminho para outro acontecimento tão impactante quanto. É aí que Mércia descobrirá algo ainda mais sombrio.
Mércia desvendará uma verdade capaz de virar o jogo. O fundo de investimentos canadense, que Mavi acreditará ser sua tábua de salvação, será, na verdade, uma armadilha letal, engenhosamente montada por Viola e Volney. A descoberta começará quando Mércia interceptar documentos suspeitos e conectar as peças do quebra-cabeça. Em uma madrugada insone, enquanto revisará papéis no salão principal, ela dirá a si mesma: "Não faz sentido. Esses números são bons demais para ser verdade." A câmera focará em sua expressão concentrada, iluminada apenas pelo abajur. No dia seguinte, Mércia tenta alertar Mavi sobre o perigo, confrontando-o em seu escritório luxuoso. Mas a conversa será tensa. "Mãe, eu já disse que não preciso da sua ajuda. Você acha que entende mais de investimentos do que eu?" Mércia diz: "Mavi, abra os olhos. Esse fundo é uma fraude. Eles vão destruir tudo o que você construiu." O empresário, porém, não dará ouvidos. Movido por sua confiança exagerada, ele desprezará as informações que Mércia apresenta. A ironia dessa rejeição será cruel. Enquanto ele continua a acreditar no falso fundo, Viola e Volney se aproximam cada vez mais de seus objetivos. Em outra cena, Viola e Volney brindam em um jantar luxuoso. "Viola, você é genial! Não só pegaremos o dinheiro, como ainda veremos o Mavi afundar com estilo." Como sempre digo, Volney, os tolos não merecem a riqueza que têm." Enquanto isso, Mércia, inconformada, iniciará uma investigação por conta própria, determinada a impedir que o desastre aconteça. Será nesse momento que ela começará a planejar o envio de uma carta à Suíça, apostando suas últimas fichas em uma misteriosa conexão. As pistas a levarão para um caminho que ninguém terá previsto e um novo mistério emergirá, ainda mais perturbador. Mércia dará um passo arriscado ao enviar uma carta para Genebra, na Suíça, numa tentativa desesperada de desvendar o golpe que colocará o Albacoa II à beira da ruína. A sequência começará em sua sala, enquanto ela dobrará cuidadosamente o papel onde terá desenhado o enigmático pentagrama. Seu olhar será fixo, como se cada movimento carregasse um peso simbólico. "Espero que você ainda esteja do meu lado, porque eu não posso fazer isso sozinha", ela sussurra, antes de selar o envelope com firmeza. A câmera acompanhará o percurso da carta até Genebra, revelando apenas as mãos do destinatário quando ele abrir o envelope. O homem misterioso analisará o desenho com atenção, e a câmera pausa na imagem do pentagrama, enquanto ele dirá em um tom baixo e enigmático: "Ela finalmente me achou." Enquanto isso, no Brasil, Volney começará a sentir que algo estará fora do controle. Em uma conversa com Viola, ele comenta: "Eu sei que ela está escondendo alguma coisa. Mércia não é do tipo que joga limpo." "Então, Volney, descubra o que é antes que ela estrague tudo", responderá Viola com um sorriso frio e calculado. O relacionamento de Mércia e Volney começará a estremecer. Ela, cada vez mais distante, passará noites fora de casa, enquanto ele observa cada movimento seu com desconfiança crescente. A tensão entre os dois alcançará um novo nível quando Volney encontrar uma cópia do desenho do pentagrama na bolsa de Mércia. "Você pode me explicar o que é isso? Quem mais está envolvido nessa história, Mércia?" ele exigirá, segurando o papel com as mãos trêmulas. "Se você não consegue confiar em mim, Volney, então não merece as respostas", ela responde com frieza cortante antes de sair e deixá-lo sozinho. No fundo, o público começará a suspeitar que o destinatário da carta guarda uma ligação mais íntima com o passado de Mércia, e possivelmente com Molina. Mas antes que qualquer conclusão seja revelada, uma nova reviravolta emerge, envolvendo as ações perigosas de Viola e o colapso iminente de Mavi. Mavi se verá à beira de um abismo financeiro, mas sua teimosia
o levará a ignorar os sinais de perigo. O Albacoa II, antes o maior símbolo de sua grandiosidade, começará a desmoronar sob o peso das dívidas e dos golpes de Viola e Volney. Determinado a não mostrar fraqueza, ele insistirá em manter as aparências, enquanto a tempestade ao seu redor crescerá de forma implacável. Em uma reunião tensa com sua equipe, Mavi baterá na mesa com força. Eu não quero mais ouvir desculpas. O Albacoa II é o meu legado, e eu vou manter isso de pé, custe o que custar. Os rostos ao redor da mesa refletirão o medo e a incerteza, mas ninguém ousa contradizê-lo. Enquanto isso, Mércia tenta mais uma vez abrir os olhos do filho para a realidade. Em um confronto carregado de emoção, ela se colocará diante dele, segurando um relatório em mãos. Mavi, você precisa parar de agir como se o orgulho fosse mais importante que a verdade. Essa empresa vai te destruir. Eu não preciso da sua ajuda, mãe. Você acha que sabe tudo, mas isso aqui é o meu trabalho, a minha vida. O público será levado a sentir a tensão crescente, enquanto Mavi se recusará a admitir o colapso iminente. Enquanto isso, Viola e Volney estarão prestes a dar o golpe final. Em uma conversa privada, Viola revela sua estratégia com um sorriso venenoso. É como derrubar um castelo de cartas. Tudo o que precisamos fazer é soprar no momento certo. Mércia, por outro lado, não desiste de tentar salvar o que puder. Mesmo com Mavi rejeitando sua ajuda, ela encontra aliados improváveis para tentar desmascarar Viola e Volney. Mas será em uma reunião misteriosa, ao pé de um penhasco com vista para o mar, que ela revela seu próximo passo. Se ele não quer ser salvo, eu vou proteger o que resta, custe o que custar. Enquanto o colapso do Albacoa II se aproxima, algo ainda mais inesperado surgirá nas sombras, colocando em risco todos os planos. E será nesse ponto que o passado começará a se misturar perigosamente com o presente, deixando um rastro de dúvidas sobre o verdadeiro papel de Molina nessa história. E aí, o que você achou dessas reviravoltas de tirar o fôlego? Molina vivo, Mércia enfrentando tensões e Mavi à beira do colapso. Mania de você está no auge e o melhor ainda está por vir. Será que Molina vai reaparecer? Quem está em Genebra? E como Mércia vai desmascarar Viola e Volney? Deixe aqui nos comentários suas teorias e não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem ama a novela tanto quanto você. Nos vemos no próximo capítulo dessa trama imperdível. Até lá!